Faltando menos de 20 dias para o segundo turno das eleições, Jair Bolsonaro e Lula continuam recebendo apoios e buscando votos, principalmente dos que se abstiveram ou votaram em branco no último dia 2. Além da disputa pelo Palácio do Planalto, o pleito foi marcado pelo aumento de parlamentares conservadores no Congresso. E um desses novos nomes conservadores que está chegando agora ao Congresso Nacional é do senador eleito por Minas Gerais, Cleitinho, que vai conversar agora ao vivo aqui com a gente em Os Pingos nos Is, especial eleições. Senador, boa noite. Em primeiro lugar, parabéns pela vitória, uma vitória expressiva com mais de 4 milhões de votos lá em Minas Gerais. Bem-vindo, bom recebê-lo aqui no programa. Eu que agradeço, boa noite a todos, é um prazer estar falando com cada um de vocês. Nem dos meus melhores sonhos eu achei que eu ia me tornar senador, eu ia conhecer um presidente da República e eu ia estar falando com vocês aqui da Jovem Pan. Eu que sou um fãzaço de vocês e desde pequeno, então para mim é uma honra estar aqui hoje à disposição para poder vocês me perguntarem aqui e eu com toda humildade poder responder vocês. E muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos ao senhor pelo comparecimento aqui ao programa. E para começar, senador, queria que o senhor nos dissesse quais vão ser as pautas prioritárias ou quais o senhor acha que deveriam ser as pautas prioritárias do Congresso a partir do ano que vem. Eu sou adepto à reforma política, quero muito propor a reforma política nesse país aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou fomentar isso muito. Eu fiz isso muito aqui na Assembleia, as pautas que eu sempre queria correr atrás para poder brigar e lutar e conseguir resolver, eu sempre pautava, sempre mobilizava o Estado, e eu quero fazer isso também da questão da reforma política, combater situações como aborto, né, como questão de ideologia de gênero, como a questão também de legalização das drogas, estar presente dentro do Senado, dentro do plenário, para poder combater qualquer tipo de projeto ou ação que venha para prejudicar a família ou venha para prejudicar o cidadão. Mas também a reforma tributária, também eu acho que a gente tem que pautar ela e poder também, eu não tenho problema nenhum de falar nisso, eu estava vendo aqui vocês falando aqui, é poder combater também a questão do STF também, essa questão que eles vêm achando que manda no país, né? Dentro da democracia. Nada fora da democracia, mas se eu tiver uma oportunidade dentro do Senado ali, da minha prerrogativa de assinar um impeachment, assinar uma CPI da Lava Toga, eu faço isso com o maior prazer. E eu já até falo aqui, para quem quer ser presidente do Senado, para quem quiser ser presidente do Senado, eu estou chegando agora, eu não vou me candidatar a presidente do Senado, porque eu tenho que ter a humildade de chegar e conhecer. Mas para os candidatos a presidente do Senado, que quiser meu voto, tem que declarar que vai poder também desengavetar impeachment e CPI da Lava Toga também. Senadora, a pergunta agora é do mineiro José Maria Trindade, que está lá em Brasília, que o senhor vai encontrar bastante lá nos corredores do Congresso a partir do ano que vem. Diga lá, Zé. Pois é, olha, o Cleitinho, ele traz uma experiência muito boa, sensibilidade de músico, ele é músico, né? Trabalhador, trabalhou no sacolão da família lá, né? Na venda de verduras e seguiu a escadinha, vereador, deputado estadual e agora senador da República por Minas Gerais. Esse tipo de trabalho é muito importante. Um dos discursos principais, senador, que eu vejo aí na sua campanha é a história de fim de privilégios, né? Como o senhor vê esta coisa suntuosa chamada Senado Federal e quais os privilégios que o senhor vai tentar combater? Eu escuto muito isso. Eles falam até que o Senado é o céu, né? E assim, eu vi aqui na Assembleia aqui um monte de privilégio também como deputado também. Porque não precisa morrer para entrar nele, né? Eu já ouvi falar isso já. E aqui eu incomodei alguns deputados, porque eu sempre falava sobre essa questão dos privilégios aqui. Então eu abri mão aqui que tinha o auxílio moradia, aqui tinha verbas indenizatórias também de auxílio alimentação, aluguel de carro. Então durante esse percurso meu agora que vai terminar, eu devolvi mais de 4 milhões de reais deixando de usar esse privilégio. Usei o que foi em benefício da população, né? Então, eu vou chegar lá, eu não tive a oportunidade de estar lá ainda para me saber o que eu tenho, né? E vou combater isso aí também. Vou correr atrás também para poder mostrar para a população brasileira, para a gente acabar com esse privilégio, com essas regalias. Chega! Eu acho que a população brasileira não aguenta mais pagar a conta, já paga imposto demais para manter muita mordomia, muito privilégio, não só de senadores, mas de toda a classe política. E a gente vai lutar. Não que eu vou conseguir, mas a minha parcela de contribuição para a sociedade, eu vou deixar. Eu até falo muito que aqui a gente precisa passar outras reformas, como reforma política, reforma tributária, mas tem uma reforma que chama reforma moral, que a gente precisa passar nesse país aqui também. E eu quero fazer isso muito dentro do Senado, sabe? Uma reforma moral, para a gente mostrar também que o político é para servir, não é para ser servido. E o que a gente vê eu fui vereador e fui deputado, a gente vê muito privilégio, muita regalia para político. Senador, outra mineira faz a pergunta agora, a Ana Paula Henkel. Diga, Ana.
Muito boa noite, senador. Parabéns pela eleição, pelo número expressivo, né? Mais de 4 milhões de votos, é um número bem sólido. Senador, o senhor parece que tem um discurso, né, muito incisivo, muito direto, e isso pode ser aí um dos pilares da sua eleição com números tão expressivos. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o governador Zema e o deputado federal também eleito com números espetaculares, o Nicolas Ferreira, viajando Minas Gerais, né? Agora o presidente precisa de Minas Gerais para ser reeleito no segundo turno. Viajando Minas Gerais, o que o senhor acha? Quais foram as pautas principais dos mineiros e que tipo de pauta e de discurso o presidente Bolsonaro deve colocar no Estado? Ana, prazer estar falando com você. Eu rodei muito o Estado. Uma das maiores reclamações que os mineiros têm é a questão de infraestrutura das estradas também. Cada estrada péssima que tem aqui dentro do Estado de Minas Gerais. Aí vem tanta questão da federal e tanta estadual também. Então, assim, é muito que os mineiros cobram isso, que eu andei e fui muito cobrado. Aqui a questão da saúde também é muito cobrada, porque tem muitos hospitais aqui parados, hospitais regionais que não foram concluídos da época do PT e que agora o governador Romeu Zema está fazendo de tudo para poder conseguir o recurso para poder agora terminar esses hospitais. Mas eu acho que, no caso, o presidente Bolsonaro aqui, com a força agora do governador Romeu Zema, aqui em Minas Gerais a gente vai conseguir virar esse jogo. Eu juntamente com o Nicolas e juntamente com o Bruno Engler, que também foi o deputado estadual mais bem votado do Estado, nós que fizemos o palanque aqui para o presidente Bolsonaro. Então, assim, eu acho que essa força agora do governador Romeu Zema, podendo estar com a gente, rodando o Estado agora, hoje eu já estive com o governador Romeu Zema, estava aqui o ministro do Meio Ambiente, né, divulgando recursos que está vindo para Minas Gerais. Então, eu acho assim, o governador Romeu Zema, o que eu senti dele hoje que eu vi ele depois da eleição, né, eu senti muita vontade dele de virar esse jogo, ele está muito atento nisso, e ele está disposto até o último dia da eleição, poder fazer campanha para o presidente Bolsonaro, e eu tenho certeza que aqui a gente vai virar esse jogo agora junto com o governador Romeu Zema. Então, assim, o que eu vi do detalhe dessa eleição agora, onde que eu fui bem votado, o Nicolas foi o mais bem votado aqui de Minas, o próprio Bruno, onde somos aliados do presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro não ter conseguido ainda ganhar aqui, faltou a cereja do bolo, que é o governador Romeu Zema, que eu acho que agora a gente consegue virar esse jogo aqui. Diogo Schelp, sua pergunta. Boa noite. O senhor mencionou anteriormente, né, a prioridade em relação à reforma política. É um tema muito importante. Eu queria saber quais são os pontos essenciais que precisam ser mudados, na sua opinião, em relação ao nosso sistema partidário eleitoral. Primeiro, eu acho que obrigar um cidadão a ir votar, eu já acho isso desnecessário. Eu acho que o cidadão não tem que ser obrigado a votar, não. Isso aí, para mim, já muda um pouco da questão da eleição. Outra coisa, muitos partidos tem dentro do país. Eu acho que a gente pode diminuir partido. A questão do fundo eleitoral. Eu provei agora, em 3 campanhas que eu fiz, eu até usei muito uma frase que eu falava assim, Davi vai ganhar de Golias. Eu falando que eu era Davi e ia ganhar de Golias. Tem os concorrentes meus chegaram a gastar aí 5 milhões de reais, teve concorrente que gastou não sei quantos milhões de fundo eleitoral, e eu mostrei que dava para fazer uma campanha sem fundo eleitoral. E o fundo eleitoral, gente, na teoria ele é lindo, mas na prática ele não funciona. Ele só vai para. Eles querem falar para igualar, né, para aquele candidato que está chegando agora, ele pode ter as mesmas condições que o candidato que já tem mandato, né, poder ter as mesmas condições que esse. Mas acaba que não tem, porque quem acaba pegando mais é aquele que tem mandato, aquele que está chegando agora, que vai disputar uma candidatura de deputado estadual, ou federal, ou quando é candidatura de vereador também, acaba que não pega nada. Então acaba sempre fortalecendo e favorecendo quem já está na política. Então o fundo eleitoral, na teoria, ele é muito lindo, mas na prática ele não funciona. Então acabar com o fundo eleitoral, eu acho, com toda humildade, tinha que diminuir muitos deputados, 513, então acho que dá para diminuir. Então, assim, eu sou muito adepto a isso. Eu acho que isso tem que ser estudado com outros políticos também, né? Não que eu seja o dono da verdade, eu não tenho a verdade absoluta. Eu acho que mais mentes pensando que tenha a vontade de fazer uma reforma política nesse país, a gente pode contribuir muito para a sociedade. Então, que venha mais senadores ou deputados com essa vontade de fazer uma reforma política no país. Augusto Nunes. Senador, parabéns pela vitória, pela votação. É um prazer entrevistá-lo. Eu queria saber qual é o papel que os prefeitos podem desempenhar para que essa virada
que o senhor prevê aconteça? Augusto, primeiro é um prazer estar falando com você. Muitas das pautas que eu já fiz vídeo foi escutando o senhor falar. Então você tem um fã aqui. Já fiz vários vídeos usando as suas colocações. Eu acho que os prefeitos agora não tem que ficar em cima do muro, não. Sabe? Eu acho que o presidente Bolsonaro, durante a pandemia, fez de tudo para todos os municípios. Não tem um município que não recebeu recurso do governo federal. Todos os prefeitos foram muito bem atendidos aqui pelo presidente Bolsonaro. Então, eu acho que agora não tem que ficar em cima do muro, não. Então, a gente está fazendo essa mobilização aqui, eu, o Bruno Engler, o Nicolas, a gente está indo atrás dos prefeitos aqui e cobrando que os prefeitos tenham posicionamento. E ainda a gente tem que até falar a verdade, tem muitos prefeitos já se posicionando, prefeitos gravando vídeos aqui em Minas Gerais aqui e mostrando que está do lado do presidente Bolsonaro. E isso pode fazer toda a diferença. Então a gente está, os prefeitos, eu tenho que falar por mim, Augusto, eu não fui um candidato também que tive muitos prefeitos. Eu não fui um candidato como meu concorrente, por exemplo, ele tinha quase a maioria dos prefeitos de Minas Gerais. Então não tem tanto contato com o prefeito. Eu estou fazendo essa mobilização através de vídeo. Sabe? Então, assim, se eu tivesse mais contatos com prefeitos, eu poderia estar agora ligando para cada prefeito e pedindo, mas eu estou fazendo isso através de vídeo, junto com os outros deputados, mobilizando para que os prefeitos saiam de cima do muro e possam se posicionar. Senador, e como é que o senhor acha que vai ser o convívio com os demais políticos lá no Congresso Nacional? O senhor acha que vai ter muita resistência a esse novo momento, especialmente do Senado, que agora tem uma bancada conservadora muito expressiva, da qual o senhor vai fazer parte também? O senhor imagina que vai enfrentar muita resistência por lá? Eu acredito, eu escutei muito isso quando eu virei deputado estadual e muitos deputados ficaram um pouco resistentes comigo, mas depois foi me conhecendo e foi vendo que a política que eu faço aqui é para o bem comum, é uma política para poder favorecer o cidadão, não é nada contra nenhum político, eu jamais tento agredir algum político, eu agrido a questão do sistema mesmo, é a forma que a política é feita. Então, assim, eu acredito que eu vou ter que aprender muito com eles também. Claro que eu vou aprender coisas boas, né? Não quero aprender coisa ruim, mas eu também vou ensinar muito. Eu escutei isso de um deputado aqui que acabou a eleição agora, ele me ligou e falou isso comigo: Cleitinho, eu tinha uma resistência com você, mas durante o percurso agora, desses 3 anos e meio que eu estou com você aqui, você também ensinou muito. Então, tem muito para poder oferecer também para o Senado. Né? Eu sou um cara simples, um cara humilde, né? Não tem problema nenhum de falar isso, eu tenho muito que aprender ainda, muito que evoluir, mas eu quero aprender coisas boas, não quero aprender coisa errada, e eu tenho certeza que minha parcela de contribuição para o Senado eu vou deixar. Eu sempre achei o Senado muito distante do povo. Eu vi isso na campanha. Muita gente nem sabia em quem votar para senador. Eu fazia uma pergunta se vocês lembravam de quem que eles votou para senador há 4 anos atrás, ninguém sabia falar qual foram os candidatos que eles votavam. Então, o Senado sempre teve muito distante da população. E talvez isso foi culpa dos próprios senadores também, que nunca teve interesse de estar presente, né, fazer um mandato presente na vida das pessoas. Então, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer um Senado para perto da população. Eu quero estar presente nos municípios, eu quero estar presente em plenário, eu quero estar debatendo as propostas, eu quero estar em comissão e poder divulgar meu trabalho como senador para toda Minas Gerais e para todo o Brasil. Zé. Olha, senador, quando o senhor chegar aqui, vai encontrar ali debates muito atualizados, né? Como, por exemplo, a relação com o Supremo Tribunal Federal. 2 debates importantes. O primeiro é essa disputa pela presidência, né? O PL dá sinais de que vai reivindicar, e outro, hoje, inclusive, já tentaram votar a convocação do ministro Alexandre de Moraes, e outro é exatamente essa relação com o Supremo. O senhor tem ideia de como deve lidar, principalmente com essa relação com o Supremo? Eu vou ser bem direto. Eu não tenho rabo preso nenhum. Eu não tenho nenhuma ficha criminal comigo, eu não tenho nenhum processo, então não tenho que temer nada. Claro que eu vou fazer tudo dentro da democracia, mas como eu falei no início aqui, se tiver uma oportunidade da gente ver que a gente tem que fazer um impeachment do STF para algum ministro, ou a CPI da Lava Toga, eu não vejo problema nenhum de assinar, e é isso que eu quero propor aqui também, que junto aqui, eu não vou baixar a cabeça para ninguém. Vou respeitar, vou ser democrático, mas se eu tiver a oportunidade de fazer isso, eu vou fazer, porque eu não tenho rabo preso com nada, eu estou entrando limpo aqui, vou entrar limpo e vou sair limpo. Então, vai ser assim. E espero que os outros senadores também, que foram votados como eu, com essa esperança que possa questionar o STF, façam o mesmo. Então é por isso que eu já estou até falando. O candidato que for presidente a presidência do Senado quiser meu voto, que faça isso publicamente, que aceita desengavetar os pedidos, que possa, se algum senador pedir uma CPI, possa aceitar a CPI, e é isso que a gente vai propor aí. Muito bem, ouvimos aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições, o senador eleito pelo PSC em Minas Gerais, Cleitinho. Obrigado mais uma vez, senador, pela presença aqui no programa. Até uma próxima.
Eu que agradeço essa oportunidade, todas as vezes que precisar de mim aqui, para poder me questionar, para poder me cobrar, para poder eu também mostrar o que eu estou oferecendo dentro do Senado. Eu estou aqui para ser parceiro de vocês e poder deixar minha parcela de contribuição, viu? Foi um prazer estar com vocês aí hoje. Muito obrigado.